Olá, concurseiro, eu sou professor Rodrigues e hoje nós vamos ver a Lei de Tortura 9.455 de 1997, tá certo? Então vamos à lei. Parágrafo. Artigo 1º. Crime de tortura. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. Tá certo? Então, letra A. Com o fim de obter informações, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Então, esse é a tortura prova. Letra B. Provocar ação ou omissão de natureza criminosa. Tortura crime, e em razão de discriminação racial ou religiosa, tortura racismo, tá certo? Então existe a tortura prova, a tortura crime e a tortura racismo, tá certo? Muito bem, vamos fazer a seguinte análise, acompanhe. Sujeito do crime, esse tipo não exige nenhuma condição especial, né? Sujeito ativo ou do sujeito passivo, qualquer pessoa pode ser autor ou vítima. Qual é o objeto? O núcleo é o verbo constranger, tem o sentido de coagir, violentar e obrigar. Tá certo? Tem que estar presente o sentido de sujeição da vítima à força do agente. Tá? Então, é isso que vai ter que caracterizar. Tá? A presença, no sentido de sujeição da vítima, à força do agente. Tá certo? Bem, para que seja típica a tortura, tem que ser praticado com violência. Então observe, para caracterizar essa tortura, ela tem que ser praticada com a violência ou grave ameaça. A violência significa o emprego da força física sobre o corpo da vítima, com a qual se anula a sua resistência. Já a grave ameaça é a chamada violência moral, com a qual se promete ao mal futuro e grave à vítima ou alguém conhecida dela. Como crime material, existe também o tipo, a produção do resultado, ou seja, sofrimento físico ou mental. O resultado é o sofrimento e não eventual lesão corporal. A comprovação do sofrimento é algo extremamente impreciso. O sofrimento físico, em regra, pode ser provado, mas nem sempre, pois vários sofrimentos físicos podem ser infligidos sem que deles decorram vestígios. Então existem várias técnicas usadas para provocar o sofrimento físico sem deixar vestígio. Já o sofrimento mental é imensurável, não pode ser constatado com uma precisão que se exige de um tipo penal. O crime de tortura só pode ser praticado com dolo, ou seja, a vontade livre e consciente de produzir, mediante violência ou grave ameaça, sofrimento físico ou mental. Além do dolo, o tipo exige um dos 3 elementos subjetivos expressos na linha A, B e C. Tratando-se de elemento subjetivo, obviamente, não é necessário que o escopo do agente se concretize, basta que haja finalidade nos 2 primeiros ou motivo no último. Tá certo? Bem, o fato de constranger alguém pode desencadear crimes como constrangimento ilegal, abuso de autoridade. Então veja, o Código Penal diz constrangimento ilegal. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça ou depois de lhe haver reduzido por qualquer outro meio a capacidade de resistência a não fazer o que a lei permite ou a fazer o que ela não manda. Sujeito ativo. O crime pode ser praticado por qualquer pessoa, portanto, trata-se de crime comum. No caso de ser praticado por agente público, a lei dá um tratamento especial no parágrafo 4º, punindo com aumento da pena de 1/6 a 1/3, além da condenação a acarretar a perda do cargo, função ou emprego público, e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Tá certo? Muito bem. Vamos agora continuar, vamos à lei? Vamos continuar a lei.
Então, essa foi alguns comentários feitos com relação, tá? À lei. Vamos à lei novamente. Submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade com emprego de violência ou grave ameaça a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Essa é a tortura-castigo, pena de reclusão de 2 a 8 anos. Bem, a tortura-castigo é um crime próprio, pois o sujeito ativo somente pode ser quem possua a autoridade, guarda ou poder sobre a vítima. Pode ser o pai, o tutor, o curador, o diretor ou funcionário do hospital ou colégio, enquanto que o sujeito passivo somente pode ser pessoa que esteja sob a sua autoridade. Vigilância, guarda ou poder do sujeito ativo, ou seja, um filho, um tutelado, um curatelado ou internado. A tortura-castigo se assemelha ao crime de maus tratos, previsto no Código Penal no artigo 136, no qual dispõe: expor a perigo a vida ou a saúde da pessoa sob a sua autoridade, guarda ou vigilância para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando a trabalhos excessivos ou inadequados, quer abusando dos meios de correção ou disciplina. Entretanto, no crime de tortura-castigo, a lei exige que a vítima seja submetida a sofrimento físico ou mental, com intensa dor, enquanto que no Código Penal não há essa exigência, tá certo? Daí a diferença. Então você vai ter que tomar cuidado para fazer essa diferenciação com relação na prova de concurso, tá? Porque eles podem colocar esse artigo e perguntar se esse tipo de crime, tá certo, está tipificado na lei, e não está, tá? Isso está onde? Está no Código Penal, artigo 136, tá certo? Vamos ao parágrafo 1º. Na mesma pena, incorre quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental, por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante da medida legal. Essa é a tortura-castigo. Tá? Então aqui nós temos outra hipótese da tortura-castigo, praticada por agente público. Tá? Então, neste caso aqui, é uma tortura-castigo praticada por agente público, pois o dispositivo fala em pessoa submetida à prisão ou sujeita à medida de segurança. Assim, trata-se do crime próprio, pois o sujeito ativo somente poderá ser quem detém a custódia da vítima sob a prisão ou medida de segurança. Ressalta-se que o sofrimento, por si só, relacionado à prisão da liberdade, não constitui tortura, pois é resultante da medida legal, prisão ou medida de segurança. Vamos em frente. Parágrafo 2º.